mais uma breve. Na época que Jesus nasceu, os judeus haviam sido dominados pelo Império Grego. Já tinha passado pelo cativeiro na Babilônia, onde quase perderam seu idioma, quase perderam sua fé. Na época da dominação grega, que foi imposto ao povo falar grego, inclusive, eles já não sabiam direito hebraico, poucos sabiam falar hebraico, que foram morrendo os anciãos, eles foram separados e não tinham contatos um com o outro. E a língua hebraica, ela era escrita apenas com consoantes, não possuía as vogais. E para você saber, e uma palavra pode ter diversos significados diferentes, né? Às vezes completamente diferente, mudando apenas a pronúncia, mudando apenas as vogais. Para você ter uma ideia, o nome do apóstolo Paulo, antes de Jesus mudar o seu nome para Paulo, que era Saul, tá? Assim como tinha um rei antes de Davi que se chamava Saul, se escreve somente consoante, com as letras hebraicas, da exata mesma forma que se escreve a palavra inferno no hebraico. Só que a forma de pronunciar é completamente diferente, né? Saul e Sheol se escreve do mesmo jeito. É necessário, de geração em geração, você estar lendo aquele texto inteiro sem consoante, sem vogal, desculpa, aquele texto inteiro, que é somente com consoante. É importante você ler de geração em geração, explicar o significado, explicar o contexto, para que a pessoa entenda o texto, entenda a diferença de certas palavras que se escrevem do mesmo jeito, mas num texto significa uma coisa, no outro texto significa outra. Em um texto se pronuncia de uma forma, em outro texto se pronuncia de outra forma. E inclusive o nome, que era o nome de Deus, que é o que mais aparece na Bíblia, porém não era pronunciado em hipótese nenhuma, que os judeus compreenderam, vou falar aqui, mal, um versículo que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles não pronunciavam aquele nome, as 4 letras hebraicas, de forma nenhuma. Em vez daquilo, eles pronunciavam Senhor, tá? Inclusive, quando a língua quase se perdeu depois do cativeiro na Babilônia, aí, uns 5 séculos antes de Cristo, mais ou menos, e eles passaram a ser dominados pelos gregos, que impuseram a eles, obrigaram eles a falar a língua grega, pouquíssimos sabiam falar hebraico. Eles viram a necessidade de fazer uma coisa que até então eles não admitiam, os judeus não admitiam, que era traduzir a Bíblia, que no caso era o Antigo Testamento em hebraico, chamado de Tanakh, traduzir para outra língua, uma língua que vai sempre considerar pagã. A língua hebraica é considerada sagrada até hoje, e tiveram que passar por uma língua pagã, não tinham, porque o povo estava cada vez mais desviado da palavra de Deus por não conhecer a palavra de Deus. Não tinha como ter uma meditação. Então eles se viram obrigados a traduzir a Bíblia séculos antes de Jesus, uns 3 séculos mais ou menos. Traduziram a Bíblia para o grego, que é conhecido como Septuaginta, tá? Quando Jesus e seus discípulos liam a Bíblia, quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, eles liam a Bíblia grega, a Septuaginta. Escreveram o Novo Testamento em grego, não escreveram em hebraico. Teve alguns séculos depois de Jesus uma tentativa de se passar o Evangelho, acho que o de Mateus, para a língua hebraica. Você vai ter algum manuscrito ali, pouquíssimos,
de uma parte do Novo Testamento, apenas o Evangelho de Mateus, se não me engano, na língua hebraica. Por quê? Foi uma tentativa, tá? Mas a maioria esmagadora era o Evangelho grego, o Novo Testamento inteiramente em grego. Todas as citações que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento é da Bíblia grega e não do original hebraico. Raríssimas exceções, raríssimas para alguns versículos que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo fazia parte do Sinédrio, ele se diz hebreu de hebreus, em alguma maioria das traduções na língua portuguesa. O que significa isso? Ele é um dos raros judeus naquela época que falavam hebraico, ele fazia parte do Sinédrio, tá? O mesmo texto, o mesmo versículo, né, com relação à ressurreição de Jesus, ele cita tanto na versão hebraica como na versão grega, que é bem diferente, né? Diga-se de passagem, nesse versículo é bem diferente, mas ele mostra que os dois ali Cristo cumpriu, tá? O apóstolo Apolo, por exemplo, que escreveu o livro de Hebreus, ele não sabia falar hebraico, ele cita apenas o Antigo Testamento está na língua grega. Ele cita apenas a Septuaginta. Tanto que ele não se revela no livro, como Paulo, ele não se revela pelo nome, né? Por que ele não se revela? Ele está escrevendo aos judeus, um gentio escrevendo aos judeus. Então fica uma carta anônima para que os judeus pudessem aceitar aquela mensagem, né? Você vê que o foco de Hebreus ele demonstra muito conhecimento sobre as coisas do Antigo Testamento, físicas, né? Ele demonstra muito conhecimento do significado do ritualismo judaico, tá? Observação do sábado, né? A morte, de sacrifício de animais, né? Dispersão do sangue desses animais. Ele demonstra um profundo significado daquilo que na verdade era simbólico, era uma alegoria, né? Não é algo real, né? É uma coisa física, mas que tem um significado espiritual. Então o que importa para os cristãos não é a coisa física, mas o significado daquilo, o significado espiritual daquilo, né? Quando eu falo espiritual, de novo, intelectual, são coisas que nós compreendemos. A prática da palavra de Deus, a prática da vontade de Deus é algo espiritual. De novo, como assim? Eu tenho que compreender. Eu adoro a Deus através do meu intelecto. Por quê? Toda ação que eu faço, toda ação que eu deixo de fazer é algo que primeiro eu raciocinei, conforme a verdade que está no Novo Testamento. Isso é adoração em espírito e em verdade, não é loucura, tá?